Olá pessoal, eu sou a Margarete Freitas, professora de matemática do ensino fundamental. Nesse vídeo vamos dar continuidade nas equações do segundo grau. Antes quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Hoje meu abraço vai para a Luciene, que trabalha em São Paulo, que sempre apoia o canal. E você que ainda não é inscrito, aproveite este momento, já deixe seu joinha, se inscreva no canal. Vimos na aula anterior que um dos métodos para resolver a equação do segundo grau é a fórmula quadrática, ou fórmula de Bhaskara, como é bastante conhecida aqui no Brasil. Agora vamos fazer uma análise da discriminante da equação do segundo grau, do delta. Para isso, vamos começar resolvendo esta equação. Bom, o primeiro passo aqui é identificar os coeficientes. O coeficiente A é sempre quem vem junto com o x ao quadrado. O coeficiente B é sempre quem vem junto com o x. E o coeficiente C é o termo independente. Nesse caso é 1. Agora vamos aplicar a fórmula quadrática, ou fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho B. Quem é B? É menos 4. Vamos aplicar na fórmula. Tem que colocar os parênteses, porque está elevado ao quadrado. É importante esse parênteses para identificar aqui que o menos também está elevado ao quadrado. Menos, que é da fórmula, esse menos aqui. 4, que também é da fórmula, olha que ele faz parte da fórmula. Vezes A, que é este. E vezes C, que é esse. Agora é só calcular o valor do delta aqui. Menos 4 elevado ao quadrado. Muito cuidado, pessoal, com o sinal. O sinal é importante em matemática, em qualquer, não só nas equações. O sinal faz toda a diferença. Então, se você erra o sinal, você compromete todo o resultado dessa equação. Como aqui, ó. Aqui nós precisamos resolver tudo isso junto, tudo isso de uma vez. Como fazer isso? Então, nós vamos fazer assim, ó. Esse menos vezes esse mais, que está invisível aqui, ó. Então, menos e mais deu menos. Agora, o resultado daqui, menos, e esse outro mais invisível que está aqui, é menos. Por quê? Na multiplicação e divisão, sinais iguais, sempre positivos. Sinais diferentes, sempre negativo. Então, menos e mais, menos. Menos e mais, menos. Agora, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. E delta igual zero. Agora, eu vou destacar bem esse delta igual a zero aqui, porque depois eu quero voltar a falar um pouco sobre ele. E na sequência, vamos para a segunda parte da fórmula, que é x igual menos b menos, que é esse menos aqui. Esse menos não pode ser confundido com o menos do b, tá ok? Então, menos que é da fórmula e b. E porque o b também tem um menos ali, né? Então, menos b, por isso que é importante colocar os parênteses, mais ou menos raiz de delta, que é zero, sobre 2 vezes A. E A vale 4. Então, 4. X igual. Menos e menos ficou mais e sumiu o parênteses. Mais ou menos raiz de zero, que é zero, tudo sobre 2 vezes 4, 8. Agora o x' e x duas linhas. Então, x' ou x1. Algumas pessoas me perguntaram por que x', mas pode ser x1 e x2 também, tá? Alguns livros trazem x', outros falam em x1 ou x2. Então, 4 mais 0, olha, 4 mais 0. 4 mais 0 é 4. Dividido por 8, igual meio. E agora x duas linhas, ou x2, igual 4 menos 0, que é 4, dividido por 8, que também é meio, ok? Então, note agora que eu tenho os mesmos valores aqui nas raízes, tá? Então, significa que as raízes dessa equação são iguais, ok? Era isso que eu queria falar aqui sobre o delta. O delta, ele ficou igual a zero. Então, nós temos que quando o delta é igual a zero, quando o delta é zero, nós temos raízes iguais. Muito bem, vamos então para um outro exemplo agora, onde o delta vai ser negativo agora. Vamos começar então identificando os coeficientes. O A é o 3, o B é o menos 5 e o C também é 3. Agora eu vou aplicar esses valores na fórmula da equação quadrática.
Delta igual b ao quadrado. Quem é b é o menos 5. Então, b ao quadrado menos 4, porque é da fórmula aqui, ó, sempre vai ser. E o a e vezes c. Ok, vamos resolver essa parte aqui. Menos 5 ao quadrado igual a 25. E agora eu vou resolver essa outra parte. Deu menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, 25 menos 36, eu tenho delta igual a menos 11. Delta é negativo, delta é menor que zero. Então, isso significa que eu não tenho raízes reais nesse conjunto, no conjunto dos reais. Vamos entender, então, por que acontece isso. Então, eu vou substituir os valores aqui na segunda parte da fórmula. B, menos b, mais ou menos, raiz de delta, e delta é menos 11, dividido por 2 vezes a. O problema está aqui, ó, no raiz quadrada de menos 11. Não existe uma raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Imagine que eu vou multiplicar um número vezes o outro, que vai dar menos 11. Se esse primeiro número for negativo, vezes o segundo negativo, eu vou ter um resultado positivo. Da mesma forma, se o primeiro número for positivo e o outro também for positivo, eu também vou ter um positivo. Então, essa questão é que faz com que essa equação não tenha raízes reais. Então, quando acontece isso, nós dizemos que não tem solução no conjunto dos reais. Esse problema vai ter uma solução em outro conjunto, num conjunto que vai ser apresentado no ensino médio, é o conjunto dos números complexos. Mas para isso teria que conhecer esse conjunto, entender como ele funciona, para depois avançar na solução desse problema. Por enquanto, quando acontecer isso, nós só vamos dizer não existe solução no conjunto dos números reais. E agora, para concluir, nós temos a análise do discriminante de uma equação do segundo grau, que é quando eu tenho, por exemplo, aqui o delta maior que zero, eu vou ter sempre duas raízes reais e diferentes. E quando eu tenho delta igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. E quando o delta é menor que zero, como vimos agora nessa última equação, nós não temos raízes reais, não existe solução. Então, existe uma relação entre o valor do discriminante e a existência ou não, né, das raízes reais. Quando nós calculamos o valor da discriminante, já é possível identificar se vai ter ou não raízes na equação. E isso é importante, porque quando nós estamos resolvendo problemas que envolvem esse tipo de equação, já dá para saber de antemão se você precisa prosseguir nos cálculos ou se já tem uma resposta para aquele problema, ok? Então foi isso. Se fez sentido para você, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e muito obrigada.